Fala galera, meu nome é Henrique Zimmer, eu sou um dos pioneiros na escrita de light novel do Brasil e resolvi fazer esse canal e fazer esses vídeos para falar um pouquinho desse gênero, tá? Trazer para vocês informações, explicar o que é e muitas outras coisas. Então, se você gosta desse conteúdo, já lê esse gênero ou quer conhecer sobre, deixe seu joinha, se inscreve aí que eu vou tentar trazer vídeos para vocês a respeito. Beleza? Então, vamos pro vídeo. Tava esperando uma vinheta? Sinto muito, não tenho grana para pagar alguém para fazer uma. É isso, o vídeo vai começar agora mesmo. Primeira coisa sobre light novels, eu acho que esse vídeo, né, vai ser importante a gente falar o que são as light novels. Afinal, o que é esse gênero, em que ele se baseia, qual a diferença de uma light novel para um romance comum? São muitas e a gente vai separar um pouquinho as coisas, tá? Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Primeiro de tudo, entender que a light novel a gente pode falar usando o termo comercialmente e na parte de escrita. Porque a light novel, de forma comercial, a gente vai pegar livros como esse, tá? Geralmente vem em formato de bolso, tem ilustrações no estilo oriental, né, como mangás e animes. Muitas vezes a gente fala que uma light novel é como um livro de anime. É uma forma ruim de falar? Não! Afinal, geralmente acontece o contrário, né? Muitos animes hoje em dia vêm de light novels. Então falar que é um livro de anime, tá até joia, né? Mas a light novel tem uma dessas coisas que destacam, que é a questão das ilustrações, né? O gênero acaba se baseando um pouco nisso. E essas ilustrações nas light novels estão no meio termo entre os livros ilustrados e esses livros de luxo que vêm com ilustrações. Nos livros ilustrados, as ilustrações têm muita importância, são a base para a história, as crianças têm que assimilar a história com aquelas ilustrações, é aquilo que vai guiar a história para elas, né? E nos livros de luxo, elas são um a mais. É algo para um fã que quer ter aquelas coisas e tal. Só que é uma ilustração que vem no final do capítulo, né? Muitas vezes não vem junto com a cena e coisa do tipo. O que você não pode fazer com a light novel. Porque, apesar de não ser o principal, as ilustrações ali, ela completa a cena. Você não vai fazer uma descrição enorme sobre a armadura que aquele cara tá usando, né? Vai vir uma ilustração que vai ajudar nessa questão, tá? Por isso, falar que light novels são só esses livros japoneses que vêm pra cá e são traduzidos e tal, é um pouco complicado, porque tem muitas histórias, muitos livros que a gente poderia considerar uma light novel. E aí a gente entra na outra parte do termo, que é a parte de escrita. O que acontece? As ilustrações, apesar de ter uma importância comercialmente, não é a base em si para o conteúdo, tá? As light novels, elas estão baseadas no uso do alfabeto japonês de uma maneira mais fácil. Porque diferente aqui do Brasil, lá no Japão, eles têm 3 alfabetos. Galera que conhece muito japonês, me confirma se eu tiver certo. Explica se eu tiver errado. Mas a base deles são 3 alfabetos. Katakana, Hiragana e os kanjis. Os kanjis são bem complicados. A alta literatura japonesa, odeio usar esse termo, mas geralmente a literatura lá e tal, usa muito desse artifício. O que não acontece nas light novels. Então foi um gênero que chegou e fez um sucesso enorme no país porque deu uma acessibilidade muito maior à leitura. As crianças, né, os adolescentes e jovens adultos conseguem assimilar uma leitura muito mais rápida, se entreter, sem precisar lembrar desse alfabeto tão difícil que eles têm, que você aprende mais ao longo da vida. Geralmente, se eu não me engano, eu já ouvi falar isso, nenhum japonês vai saber todos os kanjis. Não interessa, não vai, porque é uma coisa muito absurda e acaba sendo na base da decoração mesmo, tá? Já o katakana e o hiragana, não, você aprende desde cedo. Isso fez a light novel ter um boom.
um absurdo, muita leitura, hoje é uma febre no país e começou a se expandir para fora. É claro que quando chega fora, esse aspecto cai, porque a maioria dos lugares, né, a gente tem um alfabeto só, mas ainda tem uma diferença, que é a forma como a gente faz essa escrita. Nas light novels, a escrita costuma ser muito leve, por isso o termo light novels. A escrita é leve, é dinâmica, é focada nos diálogos, na interação de personagens. Essa é a forma principal de guiar a história. É uma forma de manter ela fluida. É um estilo de narrativa. E não seria muito diferente de uma escrita dos Percy Jackson, dos primeiros livros do Harry Potter. A gente poderia considerar todos eles uma light novel. Estão voltados realmente para o entretenimento, para te entreter, te colocar naquele universo. As light novels têm um pouco disso. Isso significa que as histórias vão ser simplórias, que não vão ter um enredo muito impactante. No, God! Não é isso. A gente está falando só de um estilo de escrita para manter a história dinâmica. O enredo em si, a história que vai ser criada, tem das mais diversas, tá? Uma light novel é um gênero assim como um romance, como uma novela. Não é uma fantasia, entende? Então light novels são só... Não, está ligado a gêneros. Conto, romance, novela. Tem as light novels. Uma novela leve. Isso é um erro muito comum. As pessoas costumam comparar light novels com romances. Não é exatamente. Apesar do termo novel lá fora, principalmente nos Estados Unidos, ser tido como romance, as light novels têm uma estrutura mais parecida com a de novelas. Eita! Tanto, né, de tamanhos, geralmente vão ter de 30 a 50 mil palavras, tá? Questões de núcleos narrativos, e a gente entraria numa parte mais técnica aqui, não é importante agora, tá bom? É só para vocês entenderem que uma light novel não precisa ser esse pacotinho que vem traduzido do Japão. Tem muita gente que já escreve light novel, inclusive tem pessoas que não consideram os livros light novels, mas eu poderia dizer super que são light novels. O Homem Vazio, do Thiago Lee. Eu adoro esse livro, tá? Ele tem uma escrita super leve, tem ilustrações também, apesar delas ainda virem no final do capítulo, que não seriam ideal na light novel, mas pela escrita em si, como eu falei, usando o termo de light novel como, não como comercial, mas como escrita, esse livro se venderia como uma muito fácil. Light novel é um termo muito mais amplo do que a gente pensa. E isso não quer dizer que, eu escrevi um livro, eu vou chamar de light novel para vender e tal. Não é bem assim, tá? É bom a gente ter esse foco comercial também, para entender o que o gênero pode trazer. Até porque uma das questões do gênero é a acessibilidade. E isso envolve custos também. Uma light novel, apesar de não ser barata de se fazer, ela deve ser barata de se comprar. É um idiota. Porque senão perde muito da função. Inclusive, essa é uma das únicas críticas que eu tenho à primeira light novel que foi lançada por uma editora tradicional. Entenda bem, a primeira que foi lançada por uma editora tradicional. Light novels a gente tem rodando aí tem muito tempo. Como eu disse, sou um dos pioneiros nisso aí. Mas a Jambô lançou uma, tem 2 volumes na verdade agora. E o valor delas bem alto, sabe? Sai um pouco da função, que se pararmos para pensar, o fato dela vir com ilustrações geralmente faria com que ela fosse mais cara, né? Até porque, apesar de ser geralmente o tamanho de uma novela, ainda é um livro. Não diga! Digo! Que coisa! A gente sabe como os livros estão caros. No entanto, sempre há uma busca para que esses livros sejam acessíveis. A light novel sempre foi isso, então elas lá no Japão são livros que são vendidos muito baratos, tá? Aqui, quando a New Pop começou a trazer, New Pop é que vende mais light novels, apesar de muitas das histórias para mim serem muito problemáticas, e eu vou fazer um vídeo sobre esse problema das light novels também, porque nem tudo é mil maravilhas, tá bom? Eles começaram a trazer essas light novels e o valor é muito barato se comparado a livros comuns, tá? Que a gente está acostumado. Enquanto você ia numa livraria, né, 40, 50 reais, as light novels você conseguia achar com eles de 30 ou menos. Então é uma preocupação, acessibilidade. Eu falei sobre isso, né? Porque afinal a gente está vendo um público jovem, adolescente, jovem adulto que está indo atrás dessa leitura. A ideia do gênero é
levar esse público, fazer com que esse público comece a ler. Então não é um público que você pode exigir muito dinheiro. Muitas vezes são estudantes, né? E eu tenho certeza que muita gente que está vendo aqui entende muito o que é ser estudante, o que é não ter dinheiro para poder ficar comprando todos os livros que quer e poder ler tudo que gostaria de ler. Então, são quesitos bem importantes de light novel. Então, gente, as light novels têm os dois quesitos. A parte comercial, que a gente vai associar muito às produções orientais, animes, mangás. E aí você viu um livro que lembra isso, você vai falar, né? Pô, é uma light novel e tal. Mas o principal que define a light novel é a questão da escrita. Como ela é feita, tá? E como dialoga com o público. Por isso, apesar de eu não chamar de light novels, como eu disse, tem algumas novelas que se venderiam fácil como uma. Então, aí é quesito de editoras e autores quererem investir ou não, tá bom? Eu espero que eu tenha dito tudo o que precisava. Espero que vocês tenham entendido um pouco. Se você quer conhecer mais sobre light novels, acesse o meu Instagram, eu publico muito sobre o meu trabalho e falo de outros também, @ZimmerStory. Até mais, aguardo vocês para o próximo vídeo, que eu quero falar sobre o lado bom e ruim da light novel. Beleza? Falou!